Graça e paz do Senhor Jesus para a sua vida. Estamos juntos em mais uma oportunidade para a ministração da palavra. Mando um abraço para aqueles que assistem, os irmãos, pessoas que não são evangélicas também, mas estão ligadas aí nesse programa, neste momento tão especial que Deus nos concede. Tá? Muitas pessoas que nunca colocaram os pés aqui na igreja, gente de outras cidades, outros estados, pessoas dos mais variados lugares me dizem: pastor, aquele programa é uma bênção para a minha vida. Encontro no Getsemane, que há anos e anos tem abençoado muitas e muitas famílias, muitos e muitos lares, tem despertado sonhos, tem dado direção. Hoje mando um abraço para um amigo meu muito querido, que eu tive o prazer de ligar para ele, o Mauriti. Trabalhamos juntos na Caixa, eu, ele, o Marquinhos, o Hélio e Pinto também. Puxa, tantas pessoas, o Antônio Carlos, o Márcio, o Zé Geraldo, uma turma muito querida. Trabalhamos ali. Eu tive o prazer de conversar com o Mauriti. Um abraço para você, Mauriti, aí no Cerro. Deus te abençoe, viu? Deus te guarde, Deus te ilumine. E ó, Mauriti, você orou comigo entregando a vida nas mãos de Jesus, hein? Você é de Jesus para sempre. Vamos lá. A palavra de Deus que vamos ler vai ser em Gênesis capítulo 26. Vou basear a minha palavra neste livro aqui, olha, Cavando Poços, tá? Só que antes, enquanto você encontra, vamos ver aí uma palavra sobre o Colégio Batista Getsemane, sobre o Seminário Teológico Inonia, e também quero vamos lembrá-lo, que nós temos o Congresso 1000 Homens. Sabe quem vai estar aqui? Pastor Cláudio Duarte. Veja aí que chamada legal. Um homem valendo por 1000. Já está chegando o Congresso 1000 Homens. Dia 14 de agosto, das 8 às 13 horas, na Igreja Batista Getsemane, sede, Rua Cassiano Campolina, 360, bairro Dona Clara, Belo Horizonte, Minas Gerais. E olha só quem estará conosco: Jorge Linhares, Tiago Linhares, Kleber Agapito, Cláudio Duarte e, no louvor, David Killan. Teremos café da manhã e almoço. Informe-se e inscreva-se. 31 3448 9898 ou pelo site likeeventos.com.br/Getsemane. Congresso 1000 Homens. Um homem valendo por 1000. Você não pode ficar de fora. Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por mim e por você. Olá, queridos pais responsáveis pelos alunos do Colégio Batista Getsemane. O colégio é uma instituição que tem já 30 anos e nós estamos hoje marcando ponto, marcando posições como uma instituição realmente cristã, compromissada com os princípios sagrados. E nós não vamos abrir mão, nós vamos sempre defender os princípios sagrados, porque as leis, elas mudam de país para país, mas os princípios sagrados valem para todos nós em toda parte do mundo, indiferente da cor da pele, do grau de cultura, do conhecimento. O que vale é a palavra de Deus. Então o Colégio Batista Getsemane tem ali o slogan: ensinando para transformar vidas. Jesus em primeiro lugar. E você pode ver que os alunos têm 15 anos, todos passam no vestibular. Uma instituição abençoada. Obrigado, pais responsáveis, por escolherem esta instituição para abençoar a vocês. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos.
Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 98661 3980 ou 98661 3922. Viu que bênção? Você pode vir, forme uma caravana. Teremos também os segredos do coração. Quando vai ser os segredos do coração? Vai ser em setembro, de 5 a 10 de setembro. Vamos ter, olha, Paulo Duarte, Charles, o Jabes, a dona Tânia, a doutora Tânia Tereza, Marco Antônio Peixoto, Silas Malafaia, Aline Barros, de 5 a 10 de setembro, na Getsemane. Breve, maiores informações, tá bom? Mas agora o principal é você separando em sua agenda o Congresso 1000 Homens. Eita, que legal, tem lugar para você. Diz a palavra de Deus, Gênesis 26. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu-se, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. E Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde passou a habitar. Gostaria de dizer a você que muitas vezes o inimigo, ele tem como objetivo, ou melhor, muitas vezes não, sempre, ele tem como objetivo nos derrotar. Mas aqui nesse texto, eu quero pegar um ângulo novo do inimigo, né? O inimigo, ele pode nos promover. O inimigo, ele pode tanto nos derrotar, nos apagar da terra, nos extinguir, nos destruir, como pode também se tornar um grande degrau para uma mudança grandiosíssima em nossa vida. Se formos falar de pessoas que foram derrotadas pelo inimigo, poderemos falar de Judas Iscariotes, que foi realmente quebrado, moído e acabou por perder a sua vida, por jogar a sua salvação no lixo. Satanás triunfou sobre ele. Poderemos falar também de Sansão. Sansão, Satanás tripudiou sobre ele, zombou dele, esbofeteou, jogou para lá, para cá, destruiu a carreira dele, destruiu o nome dele, mas no final da vida, Sansão consegue levantar-se como um côndor, como uma águia, consegue sair das cinzas e ele tem o seu nome inscrito em Hebreus capítulo 11 como um dos heróis da fé. Muito de Deus, porque ele teve tempo. Eu poderia dizer a começar por Adão, que foi derrotado pelo inimigo, não teve quebrantamento e Satanás tripudiou sobre ele, zombou dele, porque ele perdeu, Adão perdeu o lugar que estava com Deus no Éden, foi colocado distante de Deus e também ele teve em casa o resultado da sua própria ação, quando Caim mente para ele e acaba matando o próprio irmão. Deve ter sido muito doloroso para Adão ele perceber essa dor na vida e saber de onde que fora ele o que abriu a brecha para Satanás entrar e destruir. Então o inimigo venceu. Por outro lado, nós temos pessoas que o inimigo tentou acabar com elas, destruí-las. Satanás investiu forte, pesado contra eles, mas eles foram derrotados. Podemos ver o caso de Davi,
que Satanás veio pesado contra Davi, Davi sempre subjugado, sempre humilhado por seus irmãos, por todos, pelo seu próprio pai, fora deixado de lado, esquecido, mas Davi vê no gigante uma grande oportunidade para vencer na vida. Davi mata o gigante e ele sai do ostracismo, ele sai da obscuridade e torna-se uma pessoa conhecidíssima, um jovem que logo vem se tornar o rei de Israel. Isso não era brincadeira. Então, o gigante Golias fora o patamar, fora o degrau, e olha que degrau, a escada para que ele pudesse subir. Também poderíamos falar de José. José, sua própria casa, seus irmãos se tornam seus inimigos. E José é vendido, José é humilhado e jogado na cisterna. José é na casa de Potifar acusado de falsidade, de tentativa e de abuso contra a esposa de Potifar. E José, ele se torna um escravo terrivelmente machucado, trabalhando ali, sendo vendido, tendo coleiras no pescoço como um animal, mas ele se sobressai. Deus dá a bênção dele para José, Deus dá a bênção para Davi, Deus dá a bênção para inúmeras pessoas e quem sabe pode ser o seu caso. Mas existem muitos casos também em que o inimigo está triunfando, tirando pessoas da igreja, da comunhão da igreja, tirando homens de dentro de casa, do seu lar, da sua família e colocando-os lá no sepulcro como possesso gadareno que estava vivendo no meio dos mortos, colocando essas pessoas para comer muito mais do que simplesmente uma comida estragada, mas vivendo e se alimentando de restos de seres humanos, como no caso do possesso gadareno. Certamente estava ali, quando eu digo vivendo como um animal, é muito pouco, ele vivia como um ser realmente do inferno, vivia entre os sepulcros, se feria, se cortando, não dormia e gritava noite e dia pelas ruas. O filho pródigo também estava quase nocauteado, destruído. O Senhor Jesus diz que ele estava fora de si, ele já não pensava somente como um porco, ele não somente vivia como um porco, ele já estava com a natureza de um porco, um animal que vive no meio da pocilga, que vive no meio da lavagem, do resto, era isso. Jesus surgiu na vida do possesso nadareno e Jesus deu a ele uma nova razão, esse homem se torna um pregador do evangelho. O filho pródigo volta para casa e ao contrário da visão que ele tinha do pai, que era de ser massacrado, eu te falei, e você não presta, você jogou tudo fora, você merecia, e ao contrário de receber xingamentos, ele recebe um amor do pai e volta para casa e novamente está reintegrado ali num dia de festa, honrado diante dos funcionários, porque o pai não é vingativo, o pai é diferente de nós. Então aquela visão errada que ele tinha do pai é transformada. Pode ser o caso de você que está aqui e o caso de Isaac, que está aqui nesse texto que acabamos de ler e que eu falo nesse livrinho, Cavando Poços. O inimigo foi a mola propulsora na vida de Isaac. Diz o texto que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano ele prosperou, ele colheu 100 vezes mais. O espaço que ele tinha foi um espaço que se tornou modelo, porque os inimigos ficaram vendo aquilo e vendo ele colhendo 100 por 1 cada semente, o seu gado se multiplicando, o seu rebanho se multiplicando, a sua família abençoada. E diz o texto aqui, com isso ele ficou muito rico, prosperou o homem, tinha empregados, servos, era no meio da terra do inimigo um homem vitorioso. É o que Deus quer fazer conosco, no meio do inimigo, no terreno do inimigo, como diz aquela canção, eu fui no terreno do inimigo, né?
e triunfei, e zombei do inimigo. Eu fui lá no terreno do inimigo. Então, Isaac prospera e os inimigos vêm, entulham o seu poço. E o rei diz para ele: olha, vai embora daqui, porque você se tornou mais poderoso do que nós. Então é importante que você saiba que muitas vezes o inimigo pode vencer, tudo depende do seu relacionamento com Deus. Isaac, o inimigo entulhar os seus poços, a inveja do inimigo, a destruição dos seus bens, entulhando os poços. Ele dependia de água totalmente, 100%, mas ele dependia 1000%, 10 milhões por cento era de Deus. E Isaac consegue sair também das cinzas, assim como Sansão, assim como José, assim como o filho pródigo, assim como Davi, e consegue prevalecer, e Deus o abençoa. Então você vai escolher o seu final, você escolhe o fim da tua vida, você escolhe o presente da tua vida. Se você estiver com Deus, se Deus estiver na tua vida, se Jesus estiver na tua vida, se você tiver a mola propulsora do Espírito Santo, que é Deus te impulsionando, te levando para frente, o inimigo vai ser um degrau, que foi o caso de Isaac. E hoje podemos dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, meu Pai. Porque Isaac, cada vez que ele cavava um poço, o inimigo vinha e entulhava. Até o dia que Deus viu que não era a água mais importante, que não era o gado mais importante, não eram as plantações, nem o bom nome. Até o dia que Deus o considerou aprovado e Isaac, ele se torna vitorioso e Deus diz: agora ninguém mais vai mexer com você, Isaac. Leia depois a história em Gênesis 26, você vai ser completamente edificado. Agora, de todos os triunfos sobre o inimigo, o maior é o de Jesus sobre a morte, sobre Satanás. Quando no túmulo, na cruz do Calvário, o corpo de Jesus ali mutilado, destruído aos olhos humanos, e Satanás dizendo: olha, acabou, eu venci. Mas Jesus, no terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressurge e continua vivo pelos séculos dos séculos, transformando situações de derrota em situações de vitória. Mas você que está me assistindo, me ouvindo, tem que querer. Você vê que não foi Deus quem cavou o poço. O próprio Isaac cavou os poços. Então você tem que se esforçar-se muito. Não foi o Deus quem desceu ali para pegar a pedra e atirar na terra do gigante. Não foi Deus. Na verdade, o próprio Davi, e Deus utilizou-se daquela situação. Davi, ele venceu em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai vencer. Vem para a igreja, vem para a casa do Pai, vem orar, vem buscar a Deus. Não arranje desculpas. Não deixe o inimigo triunfar sobre você, rir da tua vida, zombar da tua família. Vem, eu não vou agora, eu vou com minha mãe depois, eu vou com meu pai, eu vou com meu marido, minha esposa. Não, venha. Uma pessoa com Deus é maioria, tá? Porque o Senhor, Ele tem todo o poder. Então, segure aí esta oração que eu vou fazer agora. Pai, em nome de Jesus, toma essa vida de uma forma especial. Que assim como homens venceram que estavam aparentemente derrotados, subjugados, destruídos, prostrados, e Satanás já cantava a vitória, como no caso de Jó, que esta que me assistem agora possam buscar a mesma força que Jó buscou e eles terem um encontro com Deus, que o Senhor possa estar na casa deles agora e buscando-os, e assim como a morte fora vencida por Jesus, assim como Isaac, ele se tornou próspero cada vez mais, como muitos homens de Deus prosperaram, que este que me assiste agora também possa estar se animando. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e te espero aqui na Igreja Batista Getsemane. Se não der para vir aqui, vai em uma igreja perto da tua casa, mas o importante é que o Senhor Jesus quer te tornar um vencedor e o seu inimigo ser um degrau
para que você seja cada vez mais um vencedor, em nome de Jesus.